Beleza, olha as informações que ele te deu. Ele te deu que a tensão no resistor 1 é 10 volts, então aqui ele passa 10 volts. A resistência do segundo resistor é 12 ohms, então aqui tem 12 ohms. Aqui no R3 tem 16 ohms, então 16 ohms aqui embaixo. E agora também falou que a corrente é 14 amperes. A corrente total do circuito, a corrente que circula por tudo aqui é 14 amperes. Sabendo que isso aqui é um circuito em série, né? Eles estão em série. A corrente, se tem a corrente total, ela é igual para todos, beleza? Se aqui se a corrente total é 14, aqui também vai ter 14 amperes. Nesse outro resistor também é 14. E nesse 14 também, tá? Porque se a corrente total é 14, em todos eles vai circular a mesma corrente, que é 14. Tá? Então, circuito em série e a corrente é igual para todos. Veja lá em cima, no resistor 1, tu tem 10 volts, que é a tensão, e tem 14 amperes, que é a corrente. O que tu calcula? Quando tem tensão e corrente, calcula a resistência. Resistência é a tensão dividida pela corrente. Resistência vai ser a tensão, que é 10, dividida pela corrente, que é 14. Faz esse cálculo. 0,71 ohms, né? Porque é a resistência. Então, a resistência no resistor 1 é 0,71 ohms. Veja, temos todas as resistências. Resistência desse, a resistência desse e a resistência desse. Lembra que é um circuito em série? Como é que se faz a resistência total? Ó, a resistência total, circuito em série, soma as resistências. Então, 0,71 mais 12 mais 16... Esse número, 28,71, é a nossa resistência total, né? Eu só fiz o circuito em série aqui, que é somar as resistências, como tu já sabe. Vamos. Então, aqui a corrente do resistor 2 é 14, né? Como a gente já viu, é igual que a corrente total. E aqui também a corrente do 3 é a mesma. A tensão no resistor 2. Aqui tá o resistor 2, presta atenção. A gente tem resistência, 12. Tem corrente, 14. Se tu tem resistência e corrente, calcula a outra, que é a tensão. Tensão é resistência vezes corrente. Tensão vai ser a resistência dele, que é 12, vezes a corrente, que é 14. Então, U vai ser 168, o que é volts. Então, bota lá, 168 volts. Agora, no resistor 3, a tensão do resistor 3. Tu tem 16 ohms, então tu tem resistência e 14 amperes, tem corrente. Corrente e resistência, calcula a tensão. Tensão é resistência vezes corrente. Tensão vai ser a resistência, que é 16, vezes corrente, que é 14. U vai ser 224. 224 volts. Então, aqui, a tensão do resistor 3, que a gente calculou agora, é 224 volts. Tipo assim, como são números e não são tão quebrados, tipo, não tem número com vírgula, se tu quiser a tensão total, é só tu pegar as tensões, ó. A tensão do resistor 1 é 10, a tensão do resistor 2 é 168, a tensão do resistor 3 é 224. Se tu pegar e somar todas as tensões de todos os resistores, daí tu vai ter a tensão total, mas é melhor fazer pela fórmula. Tensão é resistência vezes corrente, né? Tu quer a tensão total. Tu quer a tensão total, então tu precisa da resistência total, que tu já calculou, é 28,71, vezes a corrente total. Corrente total tinha dado que era 14 amperes. Entendeu? Tu quer a tensão total, pega a resistência total e a corrente total. Faz essa conta, 401,94 volts. Se tu somar aqui, se tu somar as tensões, não sei se vai dar exatamente, mas vai dar próximo, entendeu? Mas é sempre bom fazer as contas, se tu tem todas as informações. 94 volts, beleza? É isso. Esse daqui. Aqui na fonte, tá dizendo que tem 0,1 kV. Então, tem a tensão aqui, só que tem quilo na frente, então tem que multiplicar por 1000 para transformar para volt. Então, 0,1 multiplicado por 1000 vai dar 100 volts. Essa é a nossa tensão. Então, a tensão total nós sabemos que é 100 volts. Beleza, nós podemos calcular também a resistência total, ó. A resistência total é o quê? Isso aqui é um circuito em série, acho que tu já entendeu, né? Tá em série. Então, isso aqui a gente soma, 280 mais 22, circuito em série soma, né? E daí tu vai ter a resistência total somando os valores. Então, vai dar 302 ohms de resistência. Presta atenção, se nós temos tensão total e resistência total, nós calculamos a outra grandeza, que é a corrente. Então, nós temos tensão e resistência. Então, a gente calcula a corrente, ó. Tensão é dividida pela resistência. Se nós temos tensão, 100.
Temos resistência, 302. Faz essa conta, tu vai achar o valor aí. 0,33 amperes. Se a gente calculou com a tensão total e a resistência total aqui, aí total, né? Corrente total é 0,33. Então, aí total 0,33 amperes. Lembra que se é um circuito em série, a corrente que está passando por aqui é 0,33 amperes. Porém, se é série, cada um deles também tem 0,33. Aqui tem 0,33 amperes e aqui também 0,33 amperes, né? Série, a corrente é igual para todos. Só vamos completar as informações. O R1, então a resistência do primeiro, estava dando que era 280 ohms. A resistência do segundo deu que era 22 ohms. A corrente do primeiro, a gente já sabe que é 0,33 amperes, porque é a mesma que a corrente total. E a corrente do segundo também 0,33 amperes, né? Que nos falta calcular são as tensões, né? Como é que se calcula a tensão? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, a tensão nesse daqui, nesse primeiro resistor, nós temos a resistência, 280, e a corrente, 0,33 amperes. Então, bota na fórmula. 280 vezes 0,33 vai dar a tensão daquele resistor. 92,4 volts é o que circula aqui, ó, 92,4. 92,4 volts. Beleza, e no resistor 2, qual que é a tensão? Tensão é resistência vezes corrente. A tensão, pega a resistência dele, que é 22, vezes a corrente dele, que é 0,33, e tu faz essa conta, vai dar exatamente a tensão. 7,26. 7,26 volts. Perceba que, se somar a tensão desse e a tensão desse, vai dar aproximadamente 100 volts, ó, vai dar 99,66. Então, se tu somar as tensões, vai dar aproximadamente o 100. Mas se tu fizer pela fórmula, vai dar o certo, entendeu? Tem que pegar pela fórmula sempre. Se tu pegar esse número e multiplicar por esse, ó, resistência vezes a corrente, vai dar a tensão total bem certinho. Por somas aqui vai dar meio errado, assim, vai dar um número aproximado, que nem eu fiz aqui pra ti, ó. Soma das tensões ia dar esse número de tensão total. Esse circuito, ele tá em quê, ó? Os terminais desse resistor se encostam com os dois terminais desse, e os dois terminais desse se encostam com os dois terminais desse, então estão todos em paralelo. Para te calcular uma grandeza, tu tem que ter outras duas. Aqui no meio, tu tem a corrente e tu tem a resistência. Tu pode calcular o quê? A tensão, que é a outra que sobra, né? Resistência vezes a corrente. U vai ser a resistência, que nós temos que é 30, vezes a corrente, que é 4. U vai ser 3 vezes 4, 120, né? 30 vezes 4, 120 volts. Nós achamos que aqui tem 120 volts de tensão. A propriedade de paralelo é que se uma delas tem 120 volts, as outras vão ter 120 volts também, tá? Então, aqui também vai ter 120 volts e aqui também vai ter 120 volts. Por quê? Porque no paralelo, a tensão é igual para todos. Se nós descobrimos que esse aqui tem 120, lá vai ser 120, aqui também vai ser 120. Paralelo, tensão igual para todos. Série, corrente igual para todos. Só essas propriedades que tem que lembrar. Esse resistor aqui, então, ele tem 120 volts, ó. Então, a tensão do resistor 2 aqui, ó, tensão do resistor 2, 120 volts. A tensão do resistor 1, 120 volts, porque a tensão é igual para todo. Tensão no resistor 3, 120 volts. Então, a tensão total também é 120, tá? Porque a tensão no paralelo é igual para todos. Ó, a resistência 2 te deu que é 30, ó. A resistência 3 também te deu, é 12. A corrente do primeiro resistor lá em cima, ó, 6,0 amperes. Isso é corrente, então 6 amperes. A corrente do segundo, ele te deu 4,0 amperes, então 4 amperes. E quer saber a corrente do terceiro aqui, ó, a corrente do terceiro. Bom, presta atenção, vamos calcular a resistência do primeiro. Como é que se calcula a resistência? Tensão dividida pela corrente, né? Se tu tem tensão, para esse resistor aqui, tem tensão de 120 e uma corrente de 6, consegue calcular. Então, ó, tensão é resistência vezes a corrente. Tem a resistência, resistência é igual a tensão dividida pela corrente, né? Essa fórmula que vamos usar. Tensão, tu tem é 120. Corrente, tu tem é 6. Esse resultado vai ser a resistência que tem nesse aqui. Então, aquele resistor tem 20 ohms, tá? Botei no lugar errado, é aqui, ó. É na resistência aqui. 20 ohms. Ótimo. E agora, aqui embaixo, o que tá faltando aqui? O I3 é a coisa que ele tá pedindo para descobrir. Se tu tem a tensão desse resistor, que é 120, e tu tem a resistência, que é 12, então tu calcula a corrente. Corrente é a tensão dividida pela resistência. Corrente vai ser a tensão, que é 120, ó. Lembra? Aqui também é 120, mesmo que aqui seja 120, aqui também é 120. E a resistência é 12.
Então, isso aqui vai dar uma corrente de 10, né? Então, a corrente que tá entrando aqui nesse aqui é 10 amperes. Corrente do terço, aqui do terceiro resistor, é 10 amperes. Ok, falta a nossa corrente total. Se tu quiser fazer, tu pode fazer a soma das correntes dos 3 resistores, né? Que é 10, 6 e 4, mas eu prefiro fazer pela forma que dá exato o número, tá? Aqui vai dar exato, porque tem números exatos, mas tu podia fazer 10 mais 6 mais 4 das correntes, né? Ia dar 16, 17, 18, 19, 20, né? Pera. Isso, ia dar 20 amperes, ó, de corrente total. Porém, vamos fazer pela forma. Vamos achar a resistência total. Como se acha uma resistência total num paralelo? Faz os paralelos das resistências. Então, eu vou apagar tudo e deixar só as resistências, ó. Eu achei a resistência 1, a resistência 2 já tinha dado e a resistência 3 já tinha dado, né? A resistência total ou a resistência equivalente, a gente vai fazendo os paralelos. Então, 20 vezes 30, aqui eu achei, tá? A resistência 1 eu achei e botei ela ali. Então, 20 vezes 30, um multiplicado pelo outro, dividido por um, somado pelo outro. Né? Tu vai fazer essa conta, vai dar 600 dividido por 50. Vai dar 12, ó. 12 ohms, desculpa. Então, eu juntei esses dois aqui em apenas um aqui de 12. E agora tem mais esse paralelo, né? Eles estão em paralelo, tem que fazer esse paralelo de 12 com 12. Então, 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12, né? 1 multiplicado pelo, dividido por 1 somado pelo outro, vai dar 144 dividido por 24, que é a mesma coisa que fazer. Como eles são iguais, né? Pegar um deles e dividir pela metade, que vai dar 6. Vai dar o mesmo resultado. Então, esse paralelo aqui se transforma em um apenas de 6 ohms. E essa é a resistência total. Então, a resistência total é 6 ohms. E presta atenção, se nós temos a tensão total, que é 120, e a resistência total, que é 6, nós calculamos a corrente total. Como é que é? Corrente é sempre a tensão dividida pela resistência. Então, corrente vai ser a tensão total. Corrente total vai ser a tensão total, que é 120, dividida pela resistência total, que é 6. Esse número vai ser a nossa corrente total. 20 amperes, né? Porque é corrente. Viu que se eu somar, nesse caso porque elas são exatas, ó. Se eu somar as correntes, ó. Aí 3, aí 2 e aí 1. Se eu somar todas, vai dar 20. Exatamente o que a gente acha pela fórmula, mas é porque são números exatos, tá? Agora, potência. A potência, ela é sempre representada pelo P e a medida é em watts, tá? Se eu ler watts, assim, ó. Watts. Assim. É que nem aquela nossa outra lá, do U, né? R vezes I. U é igual a R vezes I. R vai ser U dividido pelo I. E o I vai ser U dividido pelo R, né? Se tu olha pelo triângulo, tu consegue descobrir. Então, aqui é a mesma coisa, para as fórmulas de potência. Daí tu não vai confundir com aquelas, tá? Isso aqui é uma outra coisa. Então, a potência, ela vai ser U vezes I. P vai ser igual a U vezes I. U vai ser igual a P dividido pelo I, tá? Então, U vai ser igual a P dividido pelo I. I vai ser igual a P dividido pelo U, beleza? Então, I vai ser igual a P dividido pelo U. Sempre essas formas, quando envolve potência, tá? Eu vou te dar um probleminha que vai envolver os dois triângulos, tá? Então, aqui, ó. A gente não tem uma fórmula. Na verdade tem, só que daí são umas outras fórmulas que tu tem que decorar. Então, tu vai aqui, ó. Tu tá vendo que tu tem resistência e corrente, né? Com resistência e corrente, tu calcula o quê? Tensão. Então, com isso aqui, tu vai calcular a tensão. Tensão, resistência vezes corrente. Resistência, 440. Corrente, 0,5. Faz essa multiplicação, vai dar 220 volts. Agora, a gente tem a tensão de 220 e ainda temos a corrente de 0,5 amperes, né? Agora sim, tu pode aplicar na fórmula para achar a potência, que é o que pedia, né? Não tem uma fórmula de potência que calcule com essas duas variáveis, entendeu? Essas duas grandezas. Então, a gente calcula antes a tensão. E agora sim, uma fórmula de potência que envolve a corrente e a tensão. Tá aqui, ó. Potência, né? Que é o que a gente quer achar. Corrente e tensão, tá vendo? Então, bota na fórmula lá, ó. P é igual a U vezes I. Agora sim, nós temos a tensão, 220. I, nós temos 0,5, é a corrente. Então, essa resultado aqui vai ser a potência que ele procurava, entendeu? Aqui tu usou os dois triângulos, porque não tem uma fórmula de potência nesse triângulo aqui, era um outro, que envolve essas duas grandezas, resistência e corrente ao mesmo tempo. Então, qual a corrente? Quer saber o I?
por um aquecedor de 1.100 W, watts, potência. Então, nós temos uma potência de 1.100 watts ligado a 220 V. V é tensão, que é U, né? Ou V, né? Que é a volts, tensão. Então, nós temos uma tensão de 220 volts. Agora, tu vai lá no triângulo, ó. P, U vezes I, né? A potência é sempre P igual a U vezes I. U vai ser sempre P dividido pelo I. Tô coisando aqui as fórmulas pra ti. P dividido pelo I, né? E o I vai ser P dividido pelo U. I vai ser P dividido pelo U, né? Quais dessas fórmulas aqui, quais dessas fórmulas desse triângulo aí que a gente acabou de pegar elas dali, qual delas envolve potência e tensão ao mesmo tempo? Que tu tem a potência e a tensão. O que tu vai calcular se tu tem potência e tensão? Essa, né? Ó, tu tem potência e tensão, tu calcula a corrente. Então, a corrente vai ser a potência 1.100 dividida pela tensão, que é 220. Faz essa conta, tu vai achar a corrente que pede, ó. Qual a corrente tu tá procurando ir? É só pegar as fórmulas, entendeu? Ó, tá procurando a potência, tá procurando o P, né? Sabemos que a fórmula do P vai ser sempre U vezes I, né? Potência vai ser P U vezes I, porque a gente tirou lá do triângulo. Se tu não lembra, sempre desenha aquele triângulo. Se o resistor é de 1.000, esse símbolo. O que é esse símbolo? Resistência. Então, nós temos uma resistência de 1.000 ohms e temos uma DDP, tensão, né? Tensão de 110 volts. Então, a tensão aqui é U, né? Nós temos resistência de 1.000 ohms e temos uma tensão de 110 volts. Aqui, nesse triângulo aqui, que tu vai lembrar na prova, não tem uma que relacione tensão e resistência ao mesmo tempo. Então, tu tem que usar as fórmulas que a gente tem lá daquele triângulo, que tem lá no quadro do professor, ó. Entendeu? A gente usa nossas fórmulas que a gente usa para calcular circuito. Então, aqui a gente tem resistência e tensão. A gente calcula o quê? Corrente, né? A corrente é sempre a tensão dividida pela resistência. A corrente vai ser a tensão, que é 110, dividida pela resistência, que é 1.000. Tu tem que usar aquelas outras relações que a gente usa para calcular circuito, porque nessa aqui de potência não tem uma que relacione resistência e tensão ao mesmo tempo, tá? Então, 0,11 o que? Amperes. Então, agora nós temos uma corrente 0,11 amperes. Nas fórmulas de potência, agora esquece a resistência, como se não precisasse mais dela, entendeu? Nós achamos a corrente 0,11. O que tu vai usar, porque resistência não tem nas fórmulas de potência. Então, vamos usar uma fórmula que tenha a tensão e a corrente, nós acabamos de calcular. Na de potência, procura lá nas fórmulas. Qual que tu tem? O que tu calcula quando tu tem a tensão e a corrente? Tensão e corrente, tu calcula a potência. Então, P igual a U vezes I. P vai ser U, 110 vezes I, 0,11. P vai ser essa multiplicação. 12,1 o quê? Watts, porque é potência. A tensão total é 220 volts no circuito, né? E a resistência total tu pode calcular. Essa é uma série, né? Tu soma as resistências, vai dar a resistência total aqui, que é 110 ohms. Se nós temos resistência e tensão, nós achamos a corrente. Corrente é sempre a tensão dividida pela resistência, que vai ser 220 dividido pela resistência, que vai dar 2 amperes, porque é corrente. Então, tá circulando nesse circuito aqui 2 amperes aqui dentro. Porém, lembra, se é série, a corrente é igual para todo mundo. Se aqui a corrente total é 2 amperes, nós achamos a corrente total aqui 2 amperes, a corrente nesse também vai ser 2 amperes e nesse também 2 amperes. Por quê? Porque é uma série e a corrente é igual para todo mundo. Agora, presta atenção. Ele quer saber a DDP, a tensão, no resistor de 10 ohms. Nesse resistor, ele quer saber a tensão. É como se ele botasse um voltímetro aqui, ó, em paralelo com o resistor. Ele vai botar um voltímetro para medir a tensão aqui. É só isso que ele fez. Então, como é que tu mede a tensão? Tensão é sempre resistência vezes corrente, né? Tu quer saber a tensão nesse resistor aqui? Ele tem 10 de resistência e 2 de corrente. Tá aí, tu achou a tensão dele, que é 20. Essa tensão. Se esse aqui tem 20 volts e aqui tinha 220 alimentando tudo e foi só 20 para esse resistor aqui, o resto do 220 foi para lá, 200, né? Então, esse aqui vai ter 200. Se tu fizer a prova, ó, esse aqui tu vai calcular a tensão, vai ser 100
de resistência e 2 de corrente, né? Vai ter 200 volts, exatamente isso. Então, quando é circuito em série, a corrente é igual para todos. E a tensão que vai se dividir, né? Era 220, foi se dividindo. E em paralelo, a tensão é igual para todo mundo e quem se divide é a corrente. Só lembra disso. Ó, aqui estão os dois triângulos. Ó. Vou fazer de novo para ti, R vezes I e P, U vezes I. Sempre isso, sempre lembra dessa. Essa aqui que envolve tensão, resistência e corrente. E essa aqui que envolve potência, tensão e corrente. U é igual a R vezes I, né? U vai ser R vezes I. R vai ser U dividido pelo I. Então, R vai ser U dividido pelo I. E o I vai ser U dividido pelo R, tá? Essa barrinha aqui vai representar meio que a divisão. Então, U é igual a... Não, desculpa. I é igual a U dividido pelo R. Essas são as três fórmulas desse triângulo. E do que envolve potência, vai ser assim, ó. Potência vai ser igual a U vezes I. I vai ser P dividido pelo U. E o U vai ser P dividido pelo I, entendeu? U vai ser o P dividido pelo I. Essas para quando envolve potência, tá? Não vai me usar essas lá no circuito, que vai dar tudo errado, tá? Então, aqui, P vai ser igual, ele vai representar um igual, essa barra, no começo. E depois ele vai representar as divisões, ó. U vai ser P dividido pelo I, beleza? É só isso.